Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu novo curso Poder do Empregador na Gestão de Trabalhadores. Neste curso eu vou abordar quais são as normas que autorizam o empregador a exercer certo poder sobre o trabalhador e quais são os limites impostos pela mesma norma legal. O que pode caracterizar o rigor excessivo de atos do empregador, quais são os riscos que ele corre, como aplicar o poder disciplinar corretamente e qual é a visão mais atual do Poder Judiciário sobre o poder do empregador. Nós vamos abordar vários temas, este curso está completo, dá uma olhadinha no que nós vamos abordar neste novo curso. E qual é a relevância do curso? Atuando por 37 anos na gestão de pessoas, recursos humanos, departamento pessoal e mesmo no judiciário trabalhista, eu constato que vários gestores têm dúvidas como estabelecer e aplicar uma norma disciplinar, quando pode configurar uma justa causa ou quando não pode, quais são os atos que ele pode estabelecer para controlar a mão de obra. Muitos deles têm dúvidas e me perguntam. Então, este curso tem total relevância no sentido de que contribui para que o gestor possa tomar decisões amparados em fundamentos legais, com tranquilidade, com proporcionalidade e com razoabilidade. Então, a quem é indicado o curso? A todos os gestores de trabalhadores, sejam eles chefes, coordenadores, inspetores, gerentes, supervisores, diretores, donos de pequenas e médias empresas, ou seja, todo aquele que tem sob o seu comando um grupo pequeno, médio ou grande de trabalhadores. Também é indicado a estudantes, sejam eles de administração de empresas, estudante de direito, contabilidade, recursos humanos ou mesmo os profissionais que atuam em recursos humanos. Este curso é muito importante, inclusive para jovens advogados que querem trabalhar na área do direito do trabalho e em especial na assessoria para prevenção de conflitos e eliminação de riscos. Vamos dar uma olhadinha aqui no programa em tudo o que vai ser abordado neste curso. Então nós vamos fazer uma pequena introdução falando sobre a evolução da proteção do trabalho e vamos estabelecer quais são os sinônimos que a doutrina ou a jurisprudência utiliza quando se refere a poder do empregador. Vamos falar sobre as fontes e quando eu falo fonte, eu quero dizer quais são as normas legais que fundamentam o empregador a exercer certo poder sobre o trabalhador. Na aula de número 3, intitulada Como o empregador exerce tal poder, nós vamos falar aqui quais são as formas, através de quem o empregador exerce tal poder, como ele faz o poder diretivo, o poder de regulamentar e o poder disciplinar. Tudo isso nós vamos abordar nesta aula de número 3. Na aula de número 4 nós vamos estabelecer os limites. Aqui a finalidade é demonstrar que o empregador pode muito, mas ele não pode tudo. Existem limites impostos por normas constitucionais, até norma internacional, lei federal, jurisprudência e outras normas que impõem limite ao poder do empregador. Na aula de número 5, intitulada Alguns cuidados a serem observados pelo empregador na formação da relação de emprego. Aqui eu vou demonstrar que o empregador deve exercer seu poder com cautela, seja lá na fase pré-contratual, durante o contrato ou mesmo após o encerramento do contrato. O empregador tem que ter alguma cautela para cometer atos com esse, por exemplo, trabalhador que saiu. Nós vamos abordar sobre isso e também vamos fazer alguma menção sobre essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Esta nova lei agora impõe também a muitas pessoas e inclusive ao empregador cuidados na manipulação de dados do trabalhador. Na aula de número 6, exemplos de direitos empregador e empregado. Aqui o objetivo é demonstrar quais são os atos do empregador que estão dentro do seu poder e que estão em harmonia com o que a Justiça do Trabalho entende. Alguns atos que causam dúvidas. Eu posso fazer? Não posso? Aqui eu vou demonstrar quais são os atos que o empregador pode sim fazer e que está dentro de seu poder diretivo
E também vou falar quais são os direitos dos empregados. Alguns direitos, não aqueles direitos que a gente já conhece, de férias, 13º, não. São direitos que causam alguma dúvida. E quais são os direitos do empregado, no caso aqui, que não podem ser extrapolados sob pena de ser caracterizado um dano ou um ilícito trabalhista, tá? Na aula de número 7, vamos falar sobre o poder disciplinar. Aqui eu vou explicar o que é poder disciplinar, quais são os tipos de penas que o empregador pode aplicar no trabalhador e quais são os princípios que ele deve observar antes de decidir por aplicação desta ou daquela pena, nesta quantidade ou naquela quantidade. Na aula de número 8, chamada Cabimento das Penas e Suas Formalizações. Aqui eu vou dar exemplos de situações e uma indicação de que pena seria mais proporcional ou de que pena seria mais razoável no caso, quando isso aqui pode ser aplicada, quando não pode e quais são os cuidados que o empregador deve observar quando decidir por formalizar penas para o trabalhador. Na aula de número 9, pena máxima, falta grave do empregado, pontos relevantes. O objetivo desta aula é levantar pontos relevantes que o empregador deve observar antes de decidir por caracterizar aquela situação como falta grave e possivelmente uma dispensa por justa causa. Existem aqui alguns princípios que devem ser observados. Na aula de número 10 eu vou tratar sobre rescisão por justa causa, falando dos fundamentos legais, e o objetivo aqui eu vou abordar todas as hipóteses que caracterizam a falta grave e autorizam o empregador a fazer a dispensa do empregado por justa causa. Vou dar exemplos de atos que constituem justa causa e atos que podem não constituir uma falta grave. E aí, se o empregador dispensa o empregado nessa situação, ele pode ensejar em um rigor excessivo. E vou fazer menção à jurisprudência. Ao longo de todo o curso, a cada tema que eu abordo, eu indico uma jurisprudência. Mais para frente eu vou mencionar, eu abordei aqui 85 decisões, na sua grande maioria do Tribunal Superior do Trabalho, em que o curso está fundamentado além da minha experiência de 37 anos nesta área. Na aula de número 11, vamos falar sobre controle ao poder do empregador. O foco aqui é demonstrar canais internos e canais externos que podem ser provocados para exercer um certo controle a atos do empregador que podem estar ferindo o direito dos trabalhadores. Então eu vou abordar esta forma de controle, quais são os riscos em caso de extrapolação e até um prejuízo à imagem da companhia. Na aula de número 12, intitulada Excesso do Poder Diretivo e Seus Riscos, eu trago aqui 25 exemplos de atos do poder do empregador que a Justiça considerou como de rigor excessivo. Então eu vou mencionar estes exemplos e vou indicar qual é a jurisprudência que traz este entendimento. E na aula de número 13, tratando da revisão e lembretes finais, eu faço aqui uma revisão de tudo que foi abordado durante o curso e trago lembretes importantes que devem ser observados para completar e concretizar o conhecimento neste curso, especialmente os 2 e-books que eu estou disponibilizando, eu vou mencionar aqui para vocês, de suma importância para a qualificação do interessado. Então o objetivo do curso é transmitir conhecimentos sobre princípios que devem ser respeitados na gestão dos trabalhadores, limites legais para o exercício do poder do empregador, quais são os critérios de aplicação de penas disciplinares, o que caracteriza a falta grave do trabalhador para justa causa, quais são os cuidados na gestão de trabalhadores, especialmente agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, qual é a visão mais atual do Poder Judiciário sobre o poder do empregador e quais são os riscos em caso de excesso no exercício do poder do empregador. E aí, como material complementar do curso, eu trago aqui 4 bônus de suma importância. O primeiro deles é o e-book número 1, onde eu faço algumas considerações breves sobre o poder do empregador, mas o núcleo central deste e-book é fornecer uma sugestão de roteiro para quem tiver interesse aí no seu setor, na sua empresa, na sua filial, na sua loja, na sua indústria, estabelecer um regulamento disciplinar,
esse e-book é de suma importância e traz um roteiro bastante atualizado e lógico, dependendo da sua característica da sua empresa. Então o e-book número 1 está aqui. Então aqui neste e-book eu faço breves considerações sobre a obra, faço um sumário, considerações iniciais sobre o poder do empregador que devem ser observadas e o núcleo central, como eu mencionei, sugestão de roteiro com considerações para a implantação de um regulamento disciplinar pelo empregador. Então aqui eu falo aqui sobre a filosofia, dou exemplos aqui de situações que podem ser um regulamento mais ou menos flexível, falo algumas coisas importantes que a empresa deve observar, dependendo da atividade econômica, alguns respeitos que devem ser observados quando se estabelecer um regulamento. São várias dicas aqui, dou exemplos de infrações pequenas, infrações em médias do trabalhador, infrações que podem caracterizar uma falta grave. Faço aqui um quadro sugerindo uma forma de aplicar pena a depender da situação de cada trabalhador, etc. Ou seja, é um material de suma importância este primeiro e-book. Vamos verificar o segundo bônus agora. Este segundo e-book aqui é muito legal porque eu trago 85 casos nos quais há alguma discussão sobre o poder do empregador. E ali eu faço o seguinte, eu faço um resumo do fato e faço um resumo da decisão dos juízes, ou seja, qual foi o entendimento dos magistrados sobre aquele ato do poder do empregador. E na sua grande maioria aqui, são 96% destas decisões são do Tribunal Superior do Trabalho. Não tem nada mais atual do que isso, só excepcionalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, é um material atualizadíssimo para quem quer aprofundar nessa matéria. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu formatei aqui este e-book número 2. Então tá aqui o e-book número 2. Eu vou falar sobre a jurisprudência trabalhista sobre o poder do empregador. Então eu faço aqui nesse e-book uma breve consideração, os termos de uso da obra, esclarecimentos do conteúdo, como é que eu formatei esta apresentação, peço atenção a alguns casos que eu estou apontando aqui, explico como é que eu editei este e-book e aí eu começo, tá vendo aqui, ó, jurisprudência trabalhista sobre o poder do empregador. Aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, jurisprudência 1, coloco aqui o número do processo, eu informo aqui o que o processo vai tratar, neste caso aqui, esta discussão está sendo travada sobre a privacidade, e aqui eu faço uma breve síntese do fato, o que está sendo discutido, e aqui uma síntese da decisão, neste caso é do Tribunal Superior do Trabalho, contendo aí os fundamentos legais, então é uma síntese da decisão, está bem mastigadinho aqui. E em alguns casos que tem a discussão de dano moral, eu coloco lá, por exemplo, neste caso, um dano moral por ato do empregador, ou seja, foi considerado um ato lesivo aos direitos dos trabalhadores e foi concedido aqui 15 mil de indenização por danos morais. E aí eu coloco aqui a data do acórdão e aí continua, por exemplo, Júris 2, número do processo, neste caso aqui é tratado a não discriminação, o fato, a síntese da decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso também houve o reconhecimento de dano moral de 10 mil, aqui ó, abril de 2020 e assim sucessivamente, tá vendo? Todos os casos eu coloco aqui o número da jurisprudência, o número do processo para quem quiser conferir. Neste caso está sendo discutido sobre a imagem, uniforme com logomarca, se pode ou se não pode, e o direito do empregador. Aqui é o fato. E aqui é a decisão do tribunal sobre esta questão. Neste caso aqui, o não reconhecido. E aqui a data do acórdão, abril de 2020. E assim sucessivamente. Então, como eu falei, são 85 decisões mastigadas, onde o participante pode aqui buscar informações importantes e se aprofundar no conhecimento. Eu vou aqui descer um pouquinho mais para vocês verem. Este e-book tem 74 páginas, ou seja, é um e-book aqui muito mastigado para quem quer se aprofundar na discussão. É um conteúdo de grande valor para quem está estudando este curso meu aqui do Poder do Empregador. Muito bem.
E aí nós temos o bônus 3, onde eu forneço modelos de cartas para formalização de advertências, suspensão do contrato ou aplicação de justa causa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Nós temos o primeiro modelo aqui, ó. Modelo de carta de advertência, modelo de suspensão do contrato de trabalho e aqui o modelo de rescisão contratual por justa causa, onde a empresa vai explicar quais foram os motivos, qual foi o fundamento legal e outras informações necessárias. Muito bem. E aqui eu trago o bônus número 4, onde eu vou disponibilizar a íntegra de 85 acórdãos e, como eu falei, na sua grande maioria, cerca de 96% do Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça do Trabalho. Então, este material é para aquele que quer ter acesso aos detalhes dos fundamentos utilizados pelos magistrados sobre os temas que envolveram a discussão de ato do empregador. É uma mão na roda, é o que tem de mais moderno sobre esta matéria. E aí o resultado esperado, o curso qualifica o participante em habilidades como fazer a gestão dos trabalhadores dentro dos limites legais, tomar decisões com prudência e prevenção em cada caso concreto, exercer o poder disciplinar com razoabilidade e proporcionalidade, atuar com vistas a evitar litígios trabalhistas, seja no âmbito operacional, no âmbito administrativo, no âmbito fiscalizatório ou judicial, uma boa gestão de trabalhadores, o empregador ou seus prepostos, exercendo o poder dentro dos limites, é muito salutar, elimina litígios, deixa o ambiente mais harmonioso, não tem problemas com clientes, problemas operacionais, com fiscalização, com processos trabalhistas e também habilita o participante a prevenir riscos de indenizações por responsabilidade civil do empregador. Você sabe que atualmente, a depender do ato, o empregador é condenado em danos morais, danos materiais, danos por assédio sexual ou danos com pagamento individual ou até coletivo, que pode ser mais grave. Então, este curso ele traz muita informação sobre como desenvolver o poder dentro da gestão de trabalhadores de uma forma harmoniosa. Então, essa é uma síntese geral do que vai ser abordado aqui nesse curso. Se você não fez a sua inscrição, faça. Vou deixar o link aqui em algum lugar deste vídeo para que você tenha acesso ao canal de sua inscrição. O curso, de fato, é bem abrangente e bem atual e será importante para todas aquelas pessoas que eu mencionei aqui nesta apresentação. Você ainda também pode assistir a aula de introdução antes de se decidir por fazer a inscrição. Eu ficarei feliz em ter você aqui para abordarmos este tema tão importante do poder do empregador. A gente se vê lá na próxima aula. Valeu!